E quem tem filhos conhece bem os desafios do desenvolvimento na primeira infância. É uma fase complicada, principalmente para os pais de primeira viagem. Luana Ferraz Zanata está chegando para nos ajudar nesta missão. É uma missão difícil, mas é possível estimular as crianças sem fazer com que as broncas virem traumas de infância. É isso mesmo, Luana? É isso mesmo, Mário. Entender, né, em que fase do desenvolvimento a criança está ajuda principalmente para não criar expectativas que a criança ainda não dá conta. A primeira pergunta é da Denise, vem de Palhoça. Vamos confirmar. Denise Palhoça. Tenho 2 filhos, um de 4 e o outro vai fazer 2 anos mês que vem. O mais velho sempre foi mais calmo, mas o mais novo morde o irmão quando quer algo e eu não dou. Uai, ele morde o irmão. O que fazer na hora das mordidas? Denise, eu entendo que essa sua fala aqui foi usada, né, para explicar para a gente o que acontece aí na sua casa, mas é muito importante, como eu já falei em outras situações, a gente cuidar um pouquinho dessa fala que me parece ser uma comparação. Quando a gente compara que um é calmo e o outro fica nesse lugar das mordidas, é muito mais difícil a criança ela sair desse lugar que eu sempre mordo. Ela vai passar a se comportar sempre dessa maneira porque já é isso que a gente espera dela. Então, nessa situação é preciso ter cuidado, principalmente com a nossa fala. E o que você pode fazer na hora das mordidas é ajudar a criança a traduzir o que ela está sentindo. Então, se você percebe que é no momento que ele fica mais irritado, que é um momento de raiva, então traduza, fala, olha, eu entendi, eu percebi que você está com raiva. Então, a gente precisa ajudar a criança a sair um pouco dessa fase corporal para começar, assim, a desenvolver um diálogo. Mesmo com 2 aninhos já entende isso? Mesmo com 2 aninhos a criança entende. Principalmente ajude ela a perceber o que ela causou no irmão. Então, quando o irmão está chorando, né? Está naquela situação, colocar ela para ir lá, para colocar um gelinho, dar um carinho, para que ela vá desenvolvendo essa percepção da ação dela em relação ao outro. Perfeito. Mais uma pergunta por aqui. Agora a Carla de Florianópolis. A minha filha está com mania de levantar a mão para me bater quando eu falo. Já coloquei de castigo, tirei os brinquedos dela. É certo agir assim? Carla, nessa situação você precisa perceber em que contexto isso está acontecendo. É cansaço, é fome, é sono, é quando ela é realmente contrariada. Isso ajuda também a gente estar prevenindo novos episódios. É preciso que a gente entenda que ela não falou a idade da criança, né? Mas que a criança, como eu falei, ela é muito corporal, ela usa muito o corpo, a boca, então a questão da mordida, para estar expressando os seus sentimentos. Nessa situação você pode segurar a mãozinha dela, né? Falar não pode bater na mamãe, não é certo, é carinho na mamãe e você vai construindo com ela essa percepção de que eu não gostei, de que não é dessa maneira. Perfeito. Tem um videozinho que é pequenininho, diz 1, 2, 3, chega e faz com a mãozinha assim. É bonitinho, e a mas gente também não precisa dá pra cuidar, né? Porque a criança está o tempo todo olhando a gente. Então, se eu te bato, né, é mais fácil a criança também estar imitando esse comportamento da família. Daqui a pouco você volta com a gente? Tá bom. Obrigada, Lu. De volta agora com o nosso Quero Saber, hoje com dicas para enfrentar os desafios da primeira infância. Muito bem, vamos ver mais uma pergunta para a Luana Zanata. Christian de Palhoça é quem deve estar chegando. É, isso aí. Tem uma filha de 5 anos que começou a ter problemas para comer. Chega a hora da refeição e ela inventa que está com sono ou começa a ter uma crise de manha, de choro, não quero comer, mamãe, papai. Não sabemos mais como resolver isso. Christian, nessa situação, o sono, a crise de choro, nada mais é do que um sintoma que a criança está demonstrando para a gente. Então, você precisa aí fazer um trabalho realmente de investigação, entender quando ela começou a ter esse comportamento, né? E se você já fez isso, você não está vendo nenhuma razão, nenhum motivo dela estar passando a recusar a comida assim, então nesse caso é indicado sim procurar um profissional especializado que ele junto com a família, ele vai fazer um trabalho de investigar realmente aí o que está acontecendo e vai conseguir te orientar melhor dentro daquela situação. Nós temos uma arte para explicar isso também por aqui? Sim. Agora? É isso. Então, aqui eu trouxe uma dica, né, algumas dicas, o que fazer quando a criança morde ou dá um tapa na outra criança. Então, a primeira é envolver a criança no cuidado com o colega, para a gente conseguir dar para ela a possibilidade dela reparar a situação. Então, vale entregar um gelinho para a criança passar no machucadinho do amigo, colocar uma compressa, fazer um carinho para que ela perceba realmente o que aquela ação causou no outro. Ajudar a criança a colocar em palavras seus sentimentos, como eu já falei aqui, traduzir as emoções para ela. Então, ensinar que existem outras maneiras para ela estar expressando as suas emoções, como, por exemplo, eu não gostei, eu não quero que você puxe o brinquedo da minha mão,
Vale, de repente, chamar a criança para no quintal jogar uma bola, para ela colocar essa irritação, essa frustração dela de uma outra forma. E sempre procurar entender em que contexto ocorreu a mordida. A criança está cansada, a criança está com sono, ela ficou irritada, para a gente conseguir aí estar ajudando a criança. Perfeito. Nessa rodada é isso, daqui a pouco a gente conta contigo. Então, tá bom. Obrigada, tá, Lu? Vamos agora para a última rodada do Quero Saber, hoje com dicas para enfrentar os desafios da primeira infância. Quem pergunta vem do sul do estado agora, Criciúma Elisandra. Eu e meu marido temos tido muita dificuldade para lidar com a fase de birras da nossa filha de 2 anos. O que fazer no momento de crise, principalmente fora de casa? Elisandra, essa é uma dúvida que muitos pais têm. Na verdade, não chega a ser uma dúvida, é vergonha mesmo, né? Da criança fazer aquele escândalo, se jogar no chão. Nessa situação, uma coisa que é muito importante, a gente não pode cair naquela armadilha de eu não vou dar o limite para a criança, eu não vou falar o não, porque ele vai fazer aquele escândalo, aquela birra e eu tenho vergonha. Não, nesse momento a gente precisa, ainda assim que seja em público, dar o contorno para essa criança, dizer que não é daquela maneira, tentar realmente distraí-la com uma outra coisa, se for realmente o motivo da birra, um brinquedo, alguma coisa que ela esteja se sentindo contrariada. Então, nessa situação que a gente não pode cair na armadilha de falar o não para a criança, porque a gente está em um ambiente público com medo da birra, porque aí a criança acaba percebendo que ela está por ela mesma, e isso gera insegurança para ela, Laine. Vamos agora, depois da Elisandra, com a pergunta de quem que vem agora? Agora vem... Dicas de livros. Isso, eu trouxe uma dica aqui bem bacana. Esse livro se chama Jacarezinha que Mordia, da Emília Nunes, que é muito legal para os pais que estão com uma criança em casa, né, que está mordendo os amiguinhos na escola, estarem lendo. É uma leitura muito lúdica e muito divertida também, e que as professoras também podem estar usando em sala de aula, Laine. Agora sim vamos com pergunta. Ok. Que vem da Jussara de São José. Meu filho fez 6 anos e agora resolveu voltar a querer dormir na nossa cama. Toda noite é a mesma confusão e não sabemos o motivo disso. Então, Jussara, é importante você tentar refletir, né, pensar o que possa ter acontecendo, porque não é da noite para o dia que a criança começa a ter esse tipo de comportamento. Então, às vezes pode ser uma insegurança, pode ser um medo, algo que ele viu, que ele ainda ficou com muito medo. E também, nessa situação, pode ser saudade também dos pais, sabia? Eu atendo muitas crianças com medo e quando a gente começa a investigar, é porque esse pai e essa mãe trabalham muito e, querendo ou não, à noite é um momento em que a família pode estar junto. Então, vale a pena aí estar pensando principalmente na rotina desse pai e dessa mãe. Perfeito. Luana, por hoje ficamos aqui. Você volta na próxima segunda-feira. Isso mesmo. Obrigada. Um abraço, Boa muito semana, obrigado. Viu? Tchau. E no Quero Saber de amanhã, vamos falar sobre os cuidados com a vida financeira para viver a terceira idade com conforto. Por exemplo, já pensou sobre o impacto da queda dos juros nos planos da aposentadoria? Ou sobre aquelas dívidas que os parentes acabam fazendo no nome dos idosos? Estamos esperando a sua pergunta no nosso WhatsApp.